Você já se perguntou como é possível manter a fé acesa quando o mundo inteiro parece conspirar contra você? Como continuar confiando em Deus quando as forças se esgotam, quando os inimigos se multiplicam, quando até mesmo aqueles que deveriam te proteger se voltam contra ti? O Salmo 71 não é apenas um texto antigo preservado em pergaminhos milenares. É o grito de guerra de uma alma que aprendeu o segredo mais profundo da fé madura: nunca, jamais, em circunstância alguma, desistir de Deus. E o que você está prestes a descobrir vai transformar completamente sua compreensão sobre o que significa ter uma fé que resiste ao tempo, às provações e até mesmo ao envelhecimento do corpo. Imagine por um momento que você está em Jerusalém, por volta do século X a.C. A cidade ainda carrega as marcas das batalhas recentes. Arqueólogos descobriram que nessa época Jerusalém era uma fortaleza relativamente pequena, com aproximadamente 15 hectares, cercada por muralhas de pedra calcária com quase 3 metros de espessura. As ruas eram estreitas, poeirentas, e o som dos comerciantes se misturava com orações sussurradas nos cantos da cidade. É nesse cenário que nasce um dos salmos mais pessoais e vulneráveis de toda a Escritura. O Salmo 71 não possui uma atribuição de autoria no texto hebraico original, mas especialistas em literatura hebraica antiga identificam características linguísticas e estruturais que conectam fortemente este salmo ao rei Davi ou a alguém de sua época. A palavra hebraica usada para salmo é mismor, que vem da raiz zamar, significando literalmente fazer música ou cantar com instrumentos. Mas aqui temos algo diferente. Este é um salmo sem título, o que na tradição judaica indica uma continuação direta do Salmo 70, formando uma unidade temática sobre perseguição e livramento. Vamos mergulhar no texto completo, e eu vou revelar camadas de significado que transformarão sua leitura. O salmo começa: Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. A palavra hebraica para refúgio é haziti, derivada de hassá, que significa literalmente buscar proteção, esconder-se. Antropólogos culturais explicam que no Antigo Oriente Próximo, o conceito de refúgio não era apenas uma metáfora espiritual. Cidades de refúgio eram estabelecimentos reais, documentados em textos assírios e babilônicos contemporâneos, onde pessoas perseguidas podiam encontrar asilo. O salmista está dizendo: Deus, você é minha cidade de refúgio viva, meu santuário móvel. Livra-me na tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. Aqui está algo fascinante que muda tudo. A palavra para justiça é tzedaká, que no hebraico bíblico não significa apenas retidão moral, mas carrega o sentido jurídico de vindicação, declaração de inocência. Historiadores do direito antigo explicam que nos tribunais do Oriente Próximo, quando um juiz inclinava o ouvido, ele estava formalmente aceitando ouvir um caso. O salmista está invocando Deus como seu advogado divino, pedindo que ele aceite julgar sua causa contra acusadores injustos. Sê para mim uma rocha de refúgio onde possa eu sempre abrigar-me. Dá ordem que me salvem, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. A repetição aqui não é acidental. A palavra tsur, para rocha, aparece 2 vezes, mas especialistas em poesia hebraica notam que isso cria um paralelismo intensificador. Geólogos que estudaram a topografia de Jerusalém explicam que a cidade foi construída sobre rocha calcária maciça, com formações rochosas naturais que serviam como fundação. Escavações revelaram que muitas casas da época davídica literalmente incorporavam a rocha viva como parte de suas estruturas. Quando o salmista fala de Deus como rocha, ele está usando uma imagem que todo israelita via diariamente sob seus pés. Livra-me, Deus meu, das mãos do perverso, das garras do iníquo e do opressor.
Aqui vem uma revelação linguística profunda. Perverso é racha, que significa culpado, criminalmente responsável. Iníquo é aval, derivado de uma raiz que significa torcer, distorcer. E opressor é Hamas, a mesma palavra usada em Gênesis para descrever a violência que encheu a terra antes do dilúvio. O salmista não está falando de pequenas irritações. Ele está descrevendo uma tríade completa de maldade: o legalmente corrupto, o moralmente distorcido e o violentamente opressivo. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. A palavra esperança aqui é tikvá, que literalmente significa corda ou linha de vida. Arqueólogos encontraram nas ruínas de Jericó evidências do uso de cordas vermelhas penduradas em janelas, exatamente como a história de Raabe. A esperança não é um sentimento vago, mas uma corda real que conecta o crente a Deus, capaz de suportar peso, de salvar vidas. E confiança é mibtá, de batá, significando estar seguro, despreocupado. O salmista está dizendo: desde jovem você tem sido a corda que me mantém conectado à vida e o lugar onde descanso sem ansiedade. Sobre ti tenho dependido desde o meu nascimento. Tu és aquele que me tiraste do ventre de minha mãe. A ti cantarei louvores constantemente. Esta é uma das declarações teológicas mais profundas sobre a soberania de Deus na vida humana. A frase "me tiraste do ventre" usa a palavra gozi, que tem o sentido de cortar, separar. Estudiosos em medicina antiga explicam que parteiras da época compreendiam o momento crítico do nascimento como uma separação literal que definia se a criança viveria ou morreria. O salmista está reconhecendo que sua primeira respiração foi um ato de Deus. Tornei-me como portento para muitos, mas tu és o meu forte refúgio. A palavra portento é mofet, que pode significar sinal, maravilha ou até monstro. O contexto cultural revela algo impressionante. Na sociedade do antigo Israel, quando alguém sofria perseguição prolongada ou doenças graves, as pessoas frequentemente interpretavam isso como sinal de maldição divina. O salmista está dizendo: as pessoas me olham como se eu fosse um exemplo de alguém amaldiçoado por Deus, mas, ironicamente, Deus é meu único refúgio real. Enche-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo o dia. Aqui está um princípio espiritual revolucionário que contraria tudo o que o mundo ensina. Enquanto é tratado como amaldiçoado, o salmista enche sua boca de louvor. A palavra tehilá, para louvor, é a raiz de Terrilim, o nome hebraico para o livro de Salmos. Especialistas em música antiga explicam que o louvor no templo era uma atividade estruturada, com horários específicos de manhã e à tarde. Mas o salmista diz todo o dia, sugerindo uma prática pessoal e contínua que ia além dos rituais formais. Não me rejeites na minha velhice, não me desampares quando me faltarem as forças. Esta súplica nos permite datar aproximadamente o contexto. Antropólogos que estudaram a expectativa de vida no antigo Israel explicam que chegar à velhice era relativamente raro. A maioria das pessoas morria antes dos 50 anos devido a doenças, guerra ou complicações do parto. Um homem que alcançava os 60 ou 70 anos era considerado extremamente abençoado. Mas com a velhice vinha uma vulnerabilidade específica. Em uma sociedade sem sistemas de pensão ou assistência social, idosos dependiam completamente da família ou da comunidade. Um idoso sem proteção era presa fácil. Pois os meus inimigos falam contra mim, e os que espreitam a minha vida consultam juntamente, dizendo: Deus o desamparou, persegui-o e prendei-o, pois não há quem o livre. Aqui está o plot twist que muda tudo. Os inimigos não são apenas pessoas más aleatórias. A palavra orevim para espreitam vem de arav,
que significa emboscar, um termo militar técnico. Historiadores militares explicam que emboscadas eram táticas comuns nas guerras entre cidades-estado do Levante. Mais impressionante, eles consultam juntamente, usando a palavra noadu, que significa formar um conselho ou conspiração formal. Isso não é perseguição casual, é uma conspiração organizada. E o argumento deles é teológico: Deus o desamparou. Eles estão usando a teologia da retribuição, comum na época, como arma. Ó Deus, não te alongues de mim. Deus meu, apressa-te em meu auxílio. A urgência aqui é palpável. Não te alongues é al-tirhak, literalmente não fiques distante. E apressa-te é ruxa, uma forma imperativa intensiva que poderia ser traduzida como corre. Para aquela época, quando mensageiros levavam dias para percorrer distâncias que hoje fazemos em horas, a ideia de alguém correr para ajudar tinha um peso que perdemos. A cidade de Hebrom, onde Davi tinha sua primeira capital, ficava a aproximadamente 32 quilômetros de Jerusalém, uma jornada de um dia inteiro a pé. O salmista está pedindo a Deus para atravessar qualquer distância instantaneamente. Sejam envergonhados e consumidos os que são adversários da minha alma. Cubram-se de vergonha e de confusão os que procuram o meu mal. Esta não é vingança pessoal, mas justiça divina. A palavra bosh para envergonhados carrega o sentido de ser publicamente humilhado, expostos como tolos. No contexto cultural do honor e chame, ser publicamente envergonhado era uma das piores coisas que poderia acontecer a alguém. O salmista está pedindo que a verdade seja revelada publicamente, que os conspiradores sejam expostos. Eu, porém, esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais. E aqui está o segredo da fé madura, revelado em sua plenitude. A palavra continuamente é tamid, a mesma palavra usada para o sacrifício contínuo no templo. Especialistas em rituais do templo explicam que o holocausto tamid era oferecido toda manhã e toda tarde, sem falha, não importando as circunstâncias externas, guerras, crises ou celebrações. O salmista está dizendo: minha esperança e louvor são como o sacrifício perpétuo. Nunca param, nunca falham, são independentes das circunstâncias. A minha boca manifestará a tua justiça e a tua salvação todo o dia, pois não conheço o número delas. Esta é uma declaração matemática espiritual fascinante. Não conheço o número, usa lo yadati, literalmente não sei contar. Arqueólogos descobriram tábuas de contabilidade da época, mostrando que sistemas numéricos existiam e eram usados extensivamente para comércio e administração. O salmista está dizendo que as salvações de Deus excedem sua capacidade de contar, são literalmente inumeráveis. Virei com os feitos poderosos do Senhor Deus. Farei menção da tua justiça, da tua somente. A palavra virei é avo, de bo, significando entrar, vir. Há um sentido de movimento intencional aqui. Historiadores da adoração no templo explicam que peregrinos vinham de toda a terra de Israel 3 vezes por ano para as grandes festas. O salmista está usando linguagem de peregrinação, dizendo: virei proclamando, entrarei anunciando os atos poderosos de Deus. Ó Deus, tu me tens ensinado desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. O verbo limadtani, para tens ensinado, vem de lamad, a raiz que dá origem a Talmud, o grande corpo de ensinamentos rabínicos. Especialistas em educação antiga explicam que no mundo hebraico o ensino não era apenas transmissão de informação, mas formação de caráter através de experiência compartilhada. Deus não deu aulas ao salmista, ele o formou através da vida. Agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus.
até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. Esta é a oração mais comovente de todo o Salmo. A frase velho e de cabelos brancos usa Zikna Uzeivá, uma redundância poética que enfatiza a extrema idade. Mas aqui está a revelação que muda tudo. O salmista não está pedindo para ser poupado da morte ou restaurado à juventude. Ele está pedindo tempo suficiente para cumprir uma missão: transmitir o conhecimento de Deus à próxima geração. Antropólogos culturais explicam que em sociedades orais, como era o antigo Israel antes da alfabetização em massa, os idosos eram bibliotecas vivas, repositórios de história, sabedoria e fé. Perder um ancião era perder uma biblioteca inteira. A tua justiça, ó Deus, é até os céus. Tu que tens feito grandes coisas, ó Deus, quem é semelhante a ti? A expressão até os céus é Admarom, literalmente até as alturas. Astrônomos da antiguidade, incluindo os babilônios contemporâneos, compreendiam os céus como uma esfera fixa de estrelas. O salmista está dizendo que a justiça de Deus transcende até mesmo os limites do cosmos conhecido. Tu, que me tens feito ver muitas angústias e males, me darás vida outra vez e me tirarás outra vez dos abismos da terra. A palavra Tehom para abismos é a mesma usada em Gênesis 1, versículo 2, para descrever as profundezas primordiais antes da criação. Teologicamente, o salmista está dizendo que Deus pode resgatá-lo mesmo do caos pré-criacional, do lugar onde nem mesmo a ordem existe. Aumentarás a minha grandeza e de novo me consolarás. A palavra tarbé para aumentarás vem de rabá, significando multiplicar, tornar abundante. Mas grandeza é gedula, que pode significar tanto grandeza quanto tamanho. Há um sentido físico aqui. Deus não apenas restaurará sua reputação, mas renovará sua própria substância, seu vigor, sua presença. Também eu te louvarei com instrumento de saltério, pela tua verdade, ó Deus meu. Cantarei com harpa a ti, ó Santo de Israel. A palavra nevel para saltério se refere a um instrumento de cordas semelhante a uma harpa, mas com caixa de ressonância em formato de jarro ou odre. Arqueólogos encontraram representações desses instrumentos em relevos assírios e selos hebraicos. O quinor, ou harpa, era o instrumento associado a Davi. O salmista está dizendo: usarei todos os recursos musicais disponíveis para te louvar. Os meus lábios exultarão quando eu te cantar, assim como a minha alma que tu remiste. A palavra teranená para exultarão vem de Hanan, que significa gritar de alegria, um som alto, exuberante, impossível de conter. Especialistas em música litúrgica antiga explicam que o louvor no templo não era contido ou formal como imaginamos, mas explosivo, físico, envolvente. Também a minha língua falará da tua justiça todo o dia, pois estão envergonhados e confundidos aqueles que procuram o meu mal. O salmo termina onde começou, com a justiça de Deus sendo manifestada através da vindicação do inocente e da confusão dos conspiradores. Mas agora há uma diferença. No início, era uma súplica desesperada. No final, é uma declaração de fé concretizada. A jornada do Salmo é a jornada da fé madura, de clamor urgente à confiança estabelecida. E aqui está o que mais impressiona, conectando verdade espiritual com a realidade da vida de fé. O salmista nunca diz que os problemas acabaram. Ele não recebeu uma resposta instantânea. Os inimigos ainda estão lá. A velhice ainda é real. As forças ainda estão faltando. Mas algo fundamental mudou: a perspectiva. A fé madura não é a ausência de problemas, é a presença inabalável de Deus, mesmo quando os problemas permanecem. Estudiosos do judaísmo rabínico apontam que este salmo foi tradicionalmente recitado por comunidades judaicas em momentos de perseguição ao longo dos séculos.
Durante a Inquisição, nos pogroms da Europa Oriental, nos campos de concentração do Holocausto, este salmo ecoou nos lábios de pessoas que enfrentaram o que o salmista enfrentou: conspiração organizada, acusações falsas baseadas em suposta ausência de Deus, vulnerabilidade extrema. E através de tudo isso, a fé que nunca desiste continuou sendo transmitida de geração em geração, exatamente como o salmista pediu. Para você que me ouve hoje, talvez você esteja experimentando sua própria versão de conspiração silenciosa. Talvez pessoas que deveriam te apoiar tenham se virado contra você. Talvez você esteja enfrentando a vulnerabilidade da idade, da doença, da perda de recursos. Talvez outros estejam interpretando suas dificuldades como sinal de que Deus te abandonou. E talvez você esteja lutando para manter a fé acesa quando tudo ao seu redor parece apagá-la. O Salmo 71 não oferece soluções rápidas ou promessas vazias. Ele oferece algo infinitamente mais valioso: um modelo de como atravessar a escuridão sem perder a luz interior. O segredo não está em ter respostas para todas as perguntas, mas em ter uma âncora que se mantém firme quando todas as tempestades vêm. Essa âncora é a pessoa de Deus, não suas circunstâncias, sua natureza imutável, não suas emoções flutuantes, sua justiça eterna, não sua vindicação temporal. A fé madura entende que Deus pode estar fazendo algo muito maior do que resolver seu problema imediato. Ele pode estar formando em você um testemunho que sua geração precisa ouvir. Ele pode estar preparando uma história de redenção que fortalecerá incontáveis pessoas que virão depois de você. Ele pode estar provando através de sua vida que é possível confiar nele até quando todas as evidências externas sugerem o contrário. E aqui está a promessa que brilha através de cada verso deste salmo antigo, confirmada não apenas pela fé, mas por 3.000 anos de história do povo de Deus. Ele nunca abandona aqueles que nele se refugiam, não na juventude, não na velhice, não na força, não na fraqueza, não quando todos aplaudem, não quando todos conspiram. Sua justiça alcança os céus e seu compromisso com você atravessa todas as gerações. Que o Deus que ensinou o salmista desde sua mocidade continue ensinando você até seus cabelos branquearem. Que o Deus que é rocha, fortaleza e refúgio seja experimentado por você de maneira tão real que sua boca não consiga parar de contar suas maravilhas. Que a fé que você está cultivando agora, mesmo em meio às angústias, seja a fé que sustentará não apenas você, mas as gerações que virão depois de você. Em nome de Jesus Cristo, o descendente de Davi, que levou este salmo à sua expressão máxima ao clamar na cruz, e mesmo assim declarar: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, eu declaro sobre você que sua esperança seja como corda que nunca se rompe, que seu louvor seja como sacrifício contínuo que nunca cessa, e que sua fé seja como testemunho vivo que transforma todos ao seu redor. Que a paz que excede todo entendimento guarde seu coração, que a sabedoria que vem do alto ilumine seu caminho e que a prosperidade espiritual que brota de uma vida ancorada em Deus floresça em todas as áreas da sua existência. Amém. Para a glória do Deus Pai, que através de sua palavra preservada por milênios, continua falando hoje com o mesmo poder transformador que falou a nossos ancestrais na fé. Que seu nome seja exaltado, sua justiça proclamada e seu amor celebrado por todas as gerações. Amém e amém.